Gente, quando somos mais novos, nós temos a tendência de dizer que não vamos repetir os erros dos nossos pais com os nossos filhos. Na maioria das vezes é verdade, porque vamos cometer novos erros. Os erros são nossos, né? Cada época tem os seus desafios próprios na hora da criação das crianças. Quais são esses desafios em 2023? A psicóloga Nádia Santana está vindo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Nádia! Obrigada, tudo bem? Cleide, tudo bem? Muito bom! A primeira vez que você vem aqui em casa. Primeira vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na sua casa, nesse espaço tão delicioso. Que bom! Então vamos sentar no meu sofá e vamos bater um papo sobre esse assunto que eu acho, assim, muito pertinente, muito interessante, né? Eu queria saber, por exemplo, hoje em dia, eu comecei falando aí das diferenças que são de hoje, mas também de que a gente traz da educação que a gente teve para os nossos filhos. Mas a gente está ruminando antes de ter os filhos, não, eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. Não faço, não vou gritar, eu vou conversar, eu vou ser dócil, jamais vou bater no meu filho porque eu apanhei, jamais vou fazer isso, isso e isso. Mas acontece que essa criação que ele teve foi uma criação, vamos supor, restrita financeiramente. E ele não tinha muito acesso a brinquedos, a computador, a um monte de coisa. Aí, quando chega a vez dele ser pai, ele joga aquele tanto de brinquedo, tanto de computador, tanto de oportunidade. Qual que é a diferença aí, hein? É muito interessante o que você está falando, Cleide. Você me fez lembrar uma frase que é assim: eu era uma mãe perfeita, até que meu filho nasceu. Exatamente. Porque é assim, é claro que a gente aprende ser mãe, a gente aprende o exercício parental com o jeito que nós fomos criados, sim. A gente aprende experiencialmente, então muitas vezes não tem uma racionalidade. Então muitas pessoas acabam repetindo aquilo que acha que não foi bom com os próprios filhos. Mas a gente tem hoje uma questão, quando fala assim, os desafios de criar filhos, como que é isso hoje? Eu falo que sempre foi um desafio, né, Cleide? Sempre. Antigamente, a gente tinha falta de informação. Eu falo que a minha mãe, lá nos anos 70, ela lia livros de psicologia, o que era raro. Sim. Né? E aí, depois, começou a se vir muitas informações. Nós passamos por um tempo onde veio muitas receitas para se criar filhos. Sim. E eu falo que essas receitas deixaram os pais frustrados. Porque umas receitas muito, eu devo falar desta forma com meu filho, eu devo falar daquela forma. E eu falo que essa receita, ela não se encaixa em muitas personalidades de pais e não funcionam com muitas personalidades de criança. Então, como é? Nessa questão do excesso, a gente passou por uma restrição às crianças. Num tempo, as crianças nem eram ouvidas, eram deixadas de lado, eram como se não existissem. E no outro tempo, então vamos dar todos os brinquedos, todos os estudos, todas as brincadeiras, cursos, né? Todas as possibilidades. Coloca tudo e a criança se sobrecarregou. E aí eu acredito que a gente está no momento, Cleide, do equilíbrio. A gente passou por uma falta, por um excesso, e hoje com as informações que nós temos um caminho, nós temos alguns instrumentos que podem facilitar a vida dos pais. Eu costumo dizer que tem um ditado que diz assim, como criar um filho não tem bula, mas se tivesse, a gente rasgava e jogava fora. Ótimo. Não é? Foi isso que aconteceu. Vieram umas bulas aí, as pessoas ficaram frustradas. Não tem bula mesmo, mas tem um caminho que a gente pode... a gente precisa se desenvolver. Você começou, né, fez a abertura do programa falando da caridade da escuta. É muito interessante. Obrigada. Eu não sei se você sabe, mas eu criei o curso Arte da Escuta. Não sabia. Que legal. Tem um curso que chama Arte da Escuta, que depois eu posso falar um pouco com você. Mas essa questão hoje, qual é a maior ferramenta da educação dos filhos? A escuta. Se a gente não escutar os nossos filhos, a gente não tem como conhecê-los, não tem como acessá-los, porque se você não me ouve, acaba que eu também não vou te ouvir. Né? Você deu o exemplo, a pessoa está contando uma história, a outra pessoa já entra e aí vira uma comunicação sem ninguém ouvir ninguém. E um casal, para ser feliz na relação de casal, precisa ouvir um ao outro. Uma família, para ser feliz, para ter essa questão da educação com qualidade, precisa ouvir. E as pessoas realmente não estão ouvindo mais. E eu falo que a gente teve alguns progressos com a pandemia e um deles foi esse. Na pandemia,
a gente ficou pensando o que a gente pode fazer para desenvolver a saúde emocional nossa e dos outros, dos nossos filhos. Eu fiz até uma entrevista falando sobre isso, como eu posso escutar as pessoas que estão em sofrimento. Mesmo que às vezes virtualmente, né, as pessoas afastadas uma das outras. Então, realmente, a escuta é o canal. Se a gente for falar assim, não, qual é o caminho de uma educação favorável à questão da escuta? Só porque é o que você disse. Escutar com abertura para ouvir o que você tem a me dizer, sem julgamento. Sim. Com respeito, é uma arte que precisa ser desenvolvida, porque hoje a gente está acostumado a desrespeitar as pessoas, a ser intolerante. A gente estava indo para o caminho oposto, está na hora de voltar para esse caminho. Se eu quiser ser uma pessoa melhor, eu vou ter que aprender a escutar, e para aprender a escutar, eu tenho que passar por uma terapia. Olha só, eu sou a favor do seguinte, Cleide, eu venho falando, tenho 23 anos de formada e sempre falaram isso, né? A psicoterapia é um caminho de desenvolvimento. É um caminho inquestionável. Sim. Só que tem outros caminhos que são mais possíveis. O curso Arte da Escuta, ele surgiu por isso, Cleide, porque eu dando aula em cursos que não são psicologia, geralmente as pessoas chegavam para mim e me falavam, a pessoa me conta a vida toda dela. E eu não sei o que fazer. A pessoa chega, eu estou no ponto de ônibus, a pessoa começa a contar a vida e o que eu faço? O que um psicólogo geralmente faz? Encaminha para um psicólogo, fala para a pessoa encaminhar. Quantas pessoas que compartilham a vida com você, que se você falar, faça terapia, a pessoa vai fazer? São poucas. Poucas. Então, a gente precisa habilitar as pessoas comuns a ouvir. Se a gente habilitar as pessoas comuns a ouvir, o cabeleireiro, a manicure, o fisioterapeuta, né? Ou profissionais também de outras áreas, o médico, o advogado. Se a gente habilita as pessoas a ouvir, a gente vai levar essa caridade de maneira muito mais ampla e vai transformar o mundo. Eu acredito realmente que a gente pode transformar o mundo com respeito e escuta. E a gente tem uma mania de fazer o cabeleireiro, o maquiador, o garçom, fazer deles os nossos psicólogos, né? Tem uma história que eu acho interessante, que o Cazuza, quando ele era jovem, ele vivia na boemia, né? E a mãe dele, ele precisava tomar um certo medicamento, ainda não estava com... Eu acho que ainda não estava com AIDS nessa época, não. E aí... ela queria dar um medicamento para ele, porque ele ficava muito na noite, na madrugada, e a Lucinha, a mãe dele, foi falar com o garçom. Olha, você tem que falar com o Cazuza que tal hora ele tem que tomar esse tal remédio. E o garçom é que falava, pô, bicho, vamos tomar o remédio aí, sua mãe veio aqui e falou. Então, quer dizer, ela já contratou aquele psicólogo que estava mais perto dele. Tá vendo? E como é que você vai habilitar essas pessoas? Através da igreja, através de escola? Qual que é o seu plano para isso? Estou gostando disso. Esse curso Arte da Escuta, ele ensina como que você vai ouvir e o que você precisa falar para terapeutizar aquela pessoa sem ser um profissional. Então, tem dicas simples, Cleide, que talvez você, por ser uma comunicadora já experiente, você utiliza e nem perceba. Mas quando você fala que a pessoa já ouve falando de si, esse é um erro da escuta. Então você fala, nossa, eu tô cansada hoje. Eu falo, ai, Cleide, também tô muito cansada. Então, ouvir sem se espelhar, ouvir e entender o que aquela pessoa está falando, ouvir para compreender, fazendo perguntas que te façam compreender melhor. E muitas vezes, Cleide, se você só der um resumo para a pessoa daquilo que ela falou, Cleide, então você está com dificuldade com isso, com aquilo, com seu neto, com seu filho. Se a pessoa só repetir o que você falar de uma forma reduzida, um resumo, isso já vai facilitar, já vai beneficiar aquela pessoa. Ela se sente acolhida. Ela se sente acolhida e é o seguinte, quando eu estou pensando uma coisa, não sei se já aconteceu com você, quando a gente está pensando uma coisa, tentando resolver uma coisa mentalmente, a gente não chega numa solução. É verdade. Aí, de repente, você encontra seu filho e fala assim, nossa, filho, eu tô com dúvida nisso. Começa a falar para ele. Quando você começa a falar, você já pensa, já sei a solução. Porque a maneira da gente pensar é um funcionamento cerebral. Quando a gente fala, já é outro. Olha, então, a gente já interessante. clareia. E quando você repete para mim, resume aquilo que eu disse, aí é uma profundidade maior. Então, eu já tenho mais discernimento até sobre mim mesmo. Então, já é um recurso. Entendi. Nós desvirtuamos o nosso assunto, que está muito bom também. Mas vamos voltar à criação dos nossos filhos. Existe também, a avó está criando muito neto. Está acontecendo isso muito, porque as mães estão... A mulher está trabalhando muito mais agora, o marido também, e aí a avó que está ficando para cuidar desse neto também. Mas nós, vós, temos uma tendência de deixar a criança fazer tudo o que ela quer.
Como que você vai dar uma dica para essa avó? Alô, vó? Alô, vó? Como que você vai dar essa dica para essa avó que tá ali fazendo tudo que o neto quer? Esse de 3 anos de idade, por aí, que começa já com a sua personalidade já formada. É interessante que as avós têm essa fama, né, de estragar os netos. E eu acho que atualmente nós estamos com uma tendência diferente. Eu participei de um programa falando sobre o uso das redes sociais pelas crianças, né? Uma preocupação que a gente tem hoje, né? E era um programa de rádio e algumas pessoas participaram. E o interessante é que as avós que participaram é que citaram, que uma citou lá que eu achei muito interessante. Eu levo o meu neto para jogar dominó, eu estou ensinando dama para ele, vou para a praça, fico 1 hora. E eu acho que agora o papel, Cleide, das avós está sendo isso. Com esse mundo corrido, com essa falta de tempo, as avós, geralmente, de modo geral, têm um tempo maior para se dedicar, para brincar, para ensinar a cozinhar, para fazer essas brincadeiras. Então, hoje eu acho que o papel dos avós é muito no lúdico. E eu acho que os avós estão disponíveis a isso. Graças a Deus. Porque os avós, eles não têm mais aquele peso de, nossa, o que eu vou transformar esse ser humano? Né? Essa questão de deixar tudo o que quiser, eu falo o seguinte, que atualmente, esse caminho da escuta, do respeito, de respeitar as necessidades da criança, de acolher um choro. Hoje, as pessoas que buscam uma educação respeitosa das crianças, elas são muito criticadas por isso. Esse menino vai tomar conta da casa, vai ser o dono né? E a gente compreender, ouvir, acolher, não leva a criança a ser uma criança sem limite. A educação do respeito, Cleide, ela funciona da seguinte maneira: eu respeito a criança nas necessidades dela, nos sentimentos dela. Se ela está dando birra porque ela queria uma coisa, eu vou acolher aquele choro, não que eu vou fazer o que ela quer. Mas também ela está no respeito a mim como mãe. Então, se eu respeito os meus limites, se eu não me ultrapasso para fazer o que a criança quer, ela vai aprendendo que as coisas têm limite. Então, é nesse limite que os avós, os pais, podem criar, assim, a criança mesmo atendendo os desejos dela. Uma coisa não é oposta à outra. Entendi. Bem reconfortante isso. Né? E uma mãe, vamos dizer assim, que criou um filho e junto com o marido, aquela correria, estão pagando prestação de apartamento e ainda estudando, né? O dinheiro está ali, ó, no limite. Mas ela chega em casa cansada e essa criança quer colo, quer ficar com ela e ela quer só meia hora para relaxar. Não, fica aqui, a mamãe já vem, fica aqui. E essa criança vem em cima, não, fica. Ela quer esse direito de relaxar para ficar mais inteira para esse filho. Só que agora, com o passar do tempo, ela lembra dessa situação e acha que prejudicou o filho. E começa a chorar de arrependimento. O que você fala para essa mãe? Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? As mães são os seres mais julgados do planeta. A gente vive a maior era do julgamento e as mães são as mais julgadas e acaba que a mãe vai absorvendo isso. Então, a mãe precisa se respeitar. No caso, se essa pessoa falasse comigo hoje, o que eu falaria para ela? Você precisa de um tempo? Então, vamos combinar com seu marido de você entrar escondido em casa, você ter esse tempo sem seu filho ver, porque o filho está na necessidade ali do ímpeto, viu? A mãe já quer. Mas a mãe quer esse tempo de, ai, nossa, eu preciso de uma pausa. Faça essa pausa no estacionamento antes de entrar, entre escondido, toma o seu banho. Você precisa respeitar isso, porque se você não estiver inteira, você não vai conseguir acolher o seu filho. E uma coisa que acontece muito é porque a gente vive esse ideal, a gente vive um momento de ideais. Ah, você tem que ter mais tempo com o seu filho. E a mãe, quando está trabalhando, ela está com culpa porque está trabalhando. Então, ela pensa que ela não deveria trabalhar, que ela deveria ficar por conta dos filhos. Como ela não tem uma disponibilidade total, às vezes ela acha que 20 minutos não vai fazer diferença. E 20 minutos diários de qualidade com o seu filho muda a vida do seu filho. Então, se ela também compreender que aqueles 20 minutos vai fazer diferença, porque muitas mães, Cleide, chegam lá e pensam assim, não adianta, porque eu já fiquei o dia inteiro fora, eu tô cansada, 20 minutos não vai mudar nada a vida do meu filho, porque já tá com culpa. Se ela compreende que aqueles 20 minutos vão fazer a diferença, ela talvez vai conseguir estar mais inteira ali naqueles 20 minutos. Mas a gente precisa se respeitar e respeitar a necessidade da criança, esse é o equilíbrio. 20 minutos faz uma diferença. Eu vejo que quando eu tô muito cansada, eu durmo 20 minutos, ó, a pele fica outra. Já renova. Não é? Isso mesmo. E agora, o que você dá o conselho para os pais que tem aquele rigor de que ele foi criado assim e assim meu filho vai ser também?
As pessoas falam muito isso, né? Ah, eu apanhei e não morri. Isso. Mas não morreu, mas não tem uma qualidade de comunicação, às vezes não tem uma autoestima favorável. A violência, a rigorosidade em excesso, a cobrança em excesso, elas não são construtoras de saúde emocional. Quem disse que não morreu? Quem disse que não morreu, que uma parte não morreu, né? Que isso não teve efeito. Então, tem efeito. A violência não é um caminho da educação, seja a mínima violência, seja a violência de, nossa, mas você é burro, hein, menino? Nossa, mas que menino sonso, nossa, mas que menino que deixa tudo cair. Todas essas são formas de violência. E assim, não é fácil se desvincular disso, que a pessoa que foi violentada emocionalmente, ela tem as suas feridas e fica difícil. Só que a gente precisa atentar-se. Gente, nós estamos na era da informação. Nós passamos por um desenvolvimento, como eu falei, pós-pandemia, de conscientização da saúde emocional. Hoje não dá mais para os pais negarem que não dá para ter condutas como antes. Nós vamos errar? É isso que nos torna iguais aos nossos pais. Nós vamos errar. Sim. Nós não somos perfeitos. Isso nos torna igual a eles. Nós não vamos conseguir uma educação ideal. Isso nos faz iguais aos nossos pais. Mas nós temos informações, nós temos recursos, nós temos terapia, nós temos cursos, nós temos tantas informações que hoje não dá para a gente negar e pensar assim, não, vamos educar de qualquer jeito. E se nós formos bons pais, com mais atenção à informação, buscando sempre melhor, com certeza os nossos filhos serão melhores pais ainda. Com certeza. É nessa educação respeitosa, fortalecendo a saúde emocional dos nossos filhos, nós vamos formar pais melhores para os nossos netos, mas cidadãos melhores para o mundo, mais caridosos, mais empáticos, mais solidários. Que é também o tema de hoje, né, Cleide? Sobre a caridade. Sobre a caridade. A caridade... Vamos falar um pouquinho disso? Para a gente fechar aqui. Esse curso que você... Fala mais um pouquinho dele. Olha só, o curso Arte da Escuta, ele aconteceu primeiro presencialmente, depois agora ele é online. Eu falo que ele tem um caminho, Cleide. No final das contas, a pessoa aprende a ouvir e auxiliar quem ela estiver ouvindo. Mas, para isso, ela melhora a qualidade da escuta para todas as áreas. Então, a pessoa que escuta melhor, ela vende melhor, ela entrevista melhor, ela atende melhor o paciente, ela é um advogado melhor, é um pai melhor, tudo. Que legal. Aí ela melhora a qualidade da escuta, mas para melhorar a qualidade da escuta, a gente passa por um aperfeiçoamento da comunicação. Então, o curso tem recursos de como eu vou me comunicar mais assertivamente, que falta na nossa vida. E para aprender a comunicar, a gente aprende as bases da relação. Então, a gente fala sobre respeito, sobre tolerância. E o diferencial do curso é que é um curso prático. Você tem ferramentas. Eu falo, faça isso e a pessoa consegue aplicar na prática. Já chega com o dever de casa. Já chega e já consegue aplicar. Não é aqueles cursos, você tem que perdoar, você tem que falar assertivamente. Mas como? Eu falo que a minha atuação, desde quando eu me formei, como professora, como psicóloga, até como mãe, é uma atuação prática. Eu quero dar caminhos. Não adianta falar assim, teoria, seja melhor nisso, ouça mais. Peraí, como é que eu vou ouvir melhor? Então, no curso, é um curso que as pessoas que fazem falam muito da didática, da clareza e da aplicabilidade. Você é quase uma cientista. Gostei disso. E pé no chão, né? Tem que ser, né? A gente tem que fazer o diferencial na nossa profissão. Porque profissão tem os bons e os ruins. Os bons são aqueles que estão sempre estudando, procurando, investigando, porque isso é que eu chamo de humildade. Isso mesmo. Humildade não é aquele negócio, sim senhor, sim senhora. Humildade é a questão de querer saber mais. E esse curso que você está falando aí, eu achei tão importante. Como que aprender a escutar nos favorece? Nossa, muito bom que você falou, porque eu falo isso, porque na verdade a gente vai fazer o curso, a pessoa vai fazer o curso pensando que ela vai ajudar os outros. Mas no final das contas, as pessoas vivem muito melhor depois de aprender o que tem lá no curso. É uma qualidade de vida muito maior, a pessoa aprende que não tem como controlar o outro, não tem como a gente moldar o outro para ser como a gente quer. Tantas ferramentas que tem ali que na verdade beneficiam a si mesmo. A caridade é isso, a caridade eu falo, quem que é maior beneficiado? Quem recebe a caridade ou quem faz a caridade? É difícil de medir. É quem faz. Não é? Com certeza. O amor que a gente sente, o bem-estar que a gente faz, né? O que a gente traz de sentimentos positivos pra gente é muito bom. E o que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Exatamente. Eu acho que fortalece mais ainda. É isso mesmo. Nossa, que legal. Bom,
Eu quero que você volte mais vezes aqui. Ah, vai ser um prazer, uma delícia conversar com você, com os seus telespectadores. Eu acho que essas informações que melhoram a vida das pessoas, elas precisam ser disseminadas, né, Cleide? Com certeza. Pode me chamar que eu venho. E qual que é o seu Instagram? Tá aí na tela, gente? Psicóloga Nádia Santana. Arroba psicóloga Nádia Santana. E o seu curso a gente acha online? Lá no meu Instagram eu passo as informações.